Como se regularizar estando em Espanha? Para você que veio como turista e não conseguiu um visto ou uma residência, depois do seu tempo de turista e ficou irregular, ou para você que veio com qualquer outro tipo de visto, ou com, outro tipo de residência, ou com, instância para estudos, e por acaso ficou irregular, não conseguiu modificar para um outro tipo de residência, a solução nas novas regras está aqui. E eu vou te explicar com detalhes, e tem até umas coisas que eu descobri ali no meio do texto das novas regras, que é importante você saber, para depois você não chorar quando descobrir que esse pequeno detalhe pode atrapalhar um pouco a sua vida em questão de meses. Então fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te explicar tudinho sobre os arraigos. Vou dar uma explanada e como você vai fazer para se regularizar em Espanha, estando em Espanha, vivendo em Espanha, através dos arraigos. Aqui temos a informação, vou passar para você aí, ó. Como se regularizar vivendo em Espanha. Temos aqui as novas regras de estrangeiria, elas foram aprovadas em novembro de 2024 e entrarão em vigor em maio de 2025. E vou explicar para vocês. Você vive em Espanha, está irregular, ou por acaso vai ficar irregular, precisa saber dessas regras, tá? O que acontece? O arraigo social era para quem vivia no mínimo 3 anos em Espanha, pelo menos ainda na regra vigente, e depois que você completou 3 anos em Espanha, você tinha que juntar aí os requisitos, a documentação e solicitar o arraigo social. Agora, os arraigos que tinha nessa regra vigente, nessa regra que vai se tornar a regra anterior, mudaram de nome e mudaram os requisitos. E é muito importante que você saiba disso, porque já não é mais nos mesmos lugares que você vai pedir o informe, já não serão mais as mesmas regras, já não serão mais os mesmos nomes e já não serão mais as mesmas condições. E vou te explicar por quê. Quando você entra aqui, vamos lá, você coloca aqui, ó, Nuevo Reglamento de Extranjería 2024 Espanha. Você vai colocar isso no Google, ok? Quando você colocar isso no Google, vai ter aqui, ó, Real Decreto 11.1155/2024, 19 de novembro. Essas são as novas regras. Ao clicar, ele vai abrir o texto com as novas regras. E como que eu vou saber aí sobre o arraigo? Como fazer o arraigo? Eu vou clicar aqui em F3 no meu teclado e vou digitar arraigo ou arraigo social. Quando eu digito arraigo, vai ter várias informações importantes sobre arraigo que você pode ler. Só que como existe mais de um tipo de arraigo, você precisa saber qual arraigo você se enquadra, em qual deles você vai poder pedir. Qual é a condição para você pedir um arraigo? Pelo menos a maioria deles agora já não são mais 3 anos vivendo em Espanha, e sim 2 anos vivendo em Espanha. Só que agora, para você aí que pediu asilo e viveu aqui durante todo esse tempo com o processo na justiça por asilo, asilo político ou outro tipo de asilo, já não vai, esse tempo que você viveu aqui não vai contar mais para o arraigo social. Então, isso está deixando muitas pessoas desesperadas, porque elas achavam que através do asilo seria a forma mais fácil, e infelizmente nas novas regras essas pessoas serão prejudicadas, porque esse tempo que ela viveu aqui com asilo ou asilo político não vai contar para o tempo de arraigo social. O arraigo social, ele conta um período de 2 anos vivendo aqui, com exceção do asilo. E eu vou mostrar isso para vocês, tá? Então, temos aqui, ó, quando ele fala sobre o arraigo, e aí ele começa o texto se referindo, ó, com respeito ao arraigo social, poderá ceder aquelas pessoas estrangeiras que tenham vínculos familiares em Espanha ou que possa justificar a integração social espanhola através de um informe da comunidade autônoma correspondente. Esse informe, inclusive, vai mudar, tá? Hoje, o informe é feito, o informe de arraigo social no patronato da cidade,
de assuntos sociais da cidade através de uma trabalhadora social. Agora já não será mais esse tipo de informe, será um outro informe que eu vou explicar para vocês mais à frente. À sua vez, se mantém o arraigo por formação, então, para quem já conhece um pouco aí sobre as regras, existe o arraigo por formação, só que o arraigo por formação agora vai mudar de nome, vai se chamar arraigo formativo. E as normas também vai mudar um pouco, por exemplo, o arraigo por formação, ele não permitia que a pessoa estivesse já estudando para poder solicitar, e também não te permitia trabalhar. E agora essas regras vai mudar um pouco e parece que já vai permitir que a pessoa já esteja estudando um estudo aí de formação profissional para poder solicitar o arraigo por formação. Aí ele fala sobre o arraigo familiar. Se limitará unicamente aos progenitores de cidadão do Estado membro da União Europeia e do Espaço Econômico Europeu e Suíça. Então, o arraigo familiar aí não é para qualquer pessoa. Tipo, eu tenho um parente que é residente aí, posso fazer o arraigo familiar? Não, se ele não for uma pessoa que tem, por exemplo, uma dupla cidadania italiana, ou ele não seja um cidadão, por exemplo, de Alemanha, de França, entendeu? Então, se essa pessoa já é um cidadão, já é nacional de um país da União Europeia, aí sim vai poder pedir aí o arraigo familiar. Se essa pessoa ela veio para a Espanha e se tornou residente aqui, não é esse o caso. Existem outras opções, ok? Não é esse o caso. Então então assim, as regras para o arraigo familiar, elas são diferentes das regras do arraigo social, arraigo socioformativo e arraigo laboral, por exemplo. Não, na verdade agora se chama outro nome. E vamos lá. O arraigo laboral que existe hoje nas regras atuais vai deixar de existir e não vai ter mais a mesma funcionalidade do arraigo de segunda oportunidade. Porque o arraigo laboral era um tipo de segunda oportunidade, só que tinha umas regras específicas, que era que a pessoa já deveria ter trabalhado aqui durante o período de 6 meses e tudo mais. Já o arraigo de segunda oportunidade, ele não tem esses requisitos de já ter trabalhado aqui, não inclui, por exemplo, você ter trabalhado com documento de asilo e também não inclui você ter trabalhado, por exemplo, como estudante. O arraigo de segunda oportunidade vai ter outros critérios, que é, por exemplo, alguém que já teve aí uma residência de 2 anos e por acaso perdeu, e depois de um determinado período, poderá acudir ao arraigo de segunda oportunidade para poder voltar ou estar legalmente aqui em Espanha. Deixa eu ver um pouquinho mais aqui que se fala sobre a questão do arraigo. Aqui ele já fala sobre residência de larga duração, então vamos lá. O segundo ponto aqui, ó. A partir do artigo 125, e é importante você ver onde que está falando sobre essa questão da residência, do arraigo e tudo mais. Qual o tipo de residência do arraigo? É a residência temporal por circunstâncias excepcionais por arraigo. Então, quando você vê aí residência temporal por circunstâncias excepcionais por arraigo, é o tipo de documento que vai ser solicitado quando você pedir aí o arraigo, seja ele o de segunda oportunidade, o sócio-laboral, o arraigo social, o sócio-formativo ou o arraigo familiar, certo? Lembrando que os requisitos são diferentes, né? E como eu já estava falando, o de segunda oportunidade é para quem já teve uma residência de no mínimo 2 anos e perdeu. O arraigo sociolaboral é para você que quer fazer um arraigo social e alguém te ofereceu um contrato de trabalho, né? E, antigamente ele estava dentro do arraigo social, ou hoje ainda, né? Em janeiro de 2025, essa opção ainda está dentro do arraigo social com um contrato de trabalho, né? Então, agora vai se chamar arraigo sociolaboral. Você está há 2 anos aqui em Espanha, alguém está te oferecendo um contrato de trabalho e quer te contratar e quer te legalizar, é essa a opção aí, arraigo sociolaboral.
Aí vem o arraigo social, e aí o arraigo social ele já tem agora outros requisitos, que é ou você tem um parente residente aqui, ou você vai trabalhar por conta própria, por exemplo. Ou, se você não tem nenhum dos dois, tem uma terceira via, uma terceira opção, que aí você não tem contrato, então não entra no arraigo sociolaboral. Você não vai trabalhar por conta própria, você não entra no arraigo social por conta própria. Você não tem um parente de primeiro grau, no caso, pai, filho, cônjuge, que seja residente aqui, você não entra aí no arraigo social por causa de um familiar residente. E aí sobra a quarta opção, que seria aí o arraigo social, onde você vai ter que provar, você vai ter que fazer um informe que prove que você está arraigado à cultura espanhola. E o arraigo socioformativo, que é, você já vive há 2 anos aqui em Espanha e quer estudar um curso profissionalizante, e ao terminar esse curso profissionalizante, para você poder conseguir um emprego. Mas, claro, para você estudar, você precisa ter um documento, porque senão você não vai conseguir fazer o estágio obrigatório. E hoje o estágio obrigatório obriga que as empresas paguem aí para você a sua seguridade social. O estágio você não recebe nada para trabalhar, tá? É totalmente gratuito, obrigatório, é como se fizesse parte ali da grade curricular de estudos. Na verdade, é como não? Faz parte da grade curricular de estudos. Sem o estágio você não finaliza o curso e não é remunerado. Ainda não. E só que as empresas são obrigadas a pagar a sua seguridade social. Então, quando você faz o estágio e a empresa tem que pagar a seguridade social, você só pode ter o registro da seguridade social se você tiver um NIE. Por isso que é importante você se regularizar e ter um arraigo socioformativo, caso seja essa opção, tá? Caso você queira acudir a essa opção. Terminando o curso, você precisa conseguir um emprego para poder fazer a modificação para um outro documento. E esse aqui eu já mencionei para vocês, que é para familiar de pessoas que são cidadãos de países comunitários aí da União Europeia, ok? Quais são os requisitos? Aqui essa parte também é interessante, que ele fala assim, a duração está desses documentos aqui é de 1 ano. Na verdade, desses daqui é de 1 ano, tá? Então, se você pediu e foi aprovado, você tem um documento que vale por 1 ano e depois vai ter que modificar para outra coisa. Salvo por arraigo familiar. Então, se você é parente aí direto, filho, cônjuge ou pais de cidadão da União Europeia, a duração do documento será de 5 anos. Só, eu não li os requisitos de cada um especificamente, então tem que ler os requisitos e verificar aí, filho até que idade, de repente tem que provar aí a dependência e tudo mais, ok? Então, leia os requisitos, porque nem tudo é tão simples quanto parece. Vamos aos requisitos gerais que servem para todos. Poderá conceder autorização de residência temporal nas razões de arraigo, no artigo anterior, no caso do 125, quando a pessoa estrangeira cumpra de forma acumulativa os seguintes requisitos gerais, quer dizer que tem que cumprir todos, acumulativos são todos. Encontrar-se em Espanha, quer dizer que você já tem que estar aqui em Espanha, quando você vai pedir o arraigo social, tá? Esse tipo de documento não é para você que está fora de Espanha, para você que está aqui dentro de Espanha. Não é solicitado no consulado, é solicitado na estrangeria aqui. Não ter a condição de solicitante de proteção internacional, que aí é a questão do, se eu não me engano, esse aqui eu acho que é o asilo, no momento que você vai solicitar. A tal efeito, se entenderá por solicitante de proteção internacional aquelas pessoas estrangeiras que tenha formulado uma solicitação de proteção internacional, pelo que sobre aqui não haja obtenido uma resolução firme da sede administrativa. Esse é o caso judicial. Então, aí, quando a pessoa pede proteção internacional, que é o asilo, acredito eu que é o asilo, desculpa, gente, é que às vezes me dá umas dúvidas, que é o asilo, então é via meio judicial, então, se você pediu asilo, você não pode pedir aí, nesse caso, o arraigo social, certo?
E ainda, tipo, você precisa ter uma resolução, uma decisão lá. Haver permanecido em território nacional de forma continuada durante ao menos 2 anos. Então, você precisa estar no mínimo 2 anos vivendo em Espanha. E aí ele pega aqui embaixo. A este efeito, quando a pessoa estrangeira tenha sido solicitante de proteção internacional, no caso do asilo, não será computável o tempo de permanência em Espanha durante a tramitação da solicitação na sede administrativa. Então, supondo, você entrou em Espanha e pediu o documento de asilo. E aí esse processo aí durou 2, 3 anos e não saiu a resolução ainda, né? E então esse tempo que você pediu o asilo não será computado para você pedir o arraigo social. E aí supondo que deu positivo, beleza, deu positivo ali o documento de asilo, você vai ter um documento. Se foi negado, você vai ficar irregular, porque você vai ter que esperar agora contar de novo esses 2 anos depois que foi negado para poder solicitar o arraigo social. Porque durante o tempo que você pediu asilo, não vai ser computado como o tempo que necessário para você pedir o arraigo social. Teria que ser o tempo em que estava esse processo de asilo, mais 2 anos. E aí vem aqui, o arraigo familiar não regirá nenhuma permanência mínima. Então, tipo assim, o único desses 5 aqui, que não vai exigir permanência mínima, é o arraigo familiar. Então, se o cara é cidadão da União Europeia e veio morar aqui em Espanha, conseguiu a residência ali porque é cidadão europeu, ele não ele vai poder agrupar, arraigar a família e não precisa esse familiar viver 2 anos aqui, não tem um tempo de permanência mínima. Mas os demais sim, tá? Os demais é a permanência mínima de 2 anos, sem contar tempo de asilo. Então, para o pessoal que está vindo novo aí, solicitar asilo já não é a melhor via e a melhor opção para você tentar se legalizar em Espanha. Aí ele fala carecer de antecedentes penais em Espanha ou nos países que haja residido durante os últimos 5 anos, anterior à data de entrada em Espanha, por delitos previstos no ordenamento jurídico espanhol. Então, por exemplo, se existe algo que você foi condenado no seu país e esse tipo de condenação não está dentro das regras de Espanha, isso não conta, entendeu? Vamos dar um exemplo. É crime colocar um cartaz na parede da sua casa lá no seu país. E aqui em Espanha, isso não é crime, então esse tipo de coisa não contaria. É isso que ele quer dizer, que tem que estar de acordo com o ordenamento jurídico espanhol. Não figurar como rejeitado no espaço territorial de país em que Espanha tenha firmado um convênio em tal sentido. Então, se você viveu, por exemplo, vamos colocar aí os países mais próximos, em França ou em Portugal, e você foi rejeitado por esse país, e como a Espanha tem convênio com esses países, você não será aceito para solicitar documento aqui em Espanha. Rejeitado, eu não sei te explicar exatamente, mas tipo, você não teria direito ali que você foi expulso, não sei, algo do tipo, tá? Em seu caso, não encontrar dentro do prazo de compromisso de não retorno à Espanha. Então, por exemplo, se você assumir um compromisso de você viveu aqui e falou assim, vou voltar para o meu país e vocês pagam aí para minha passagem, e Espanha por acaso te deu alguma bonificação, e aí eles falam assim, olha, durante 10 anos você não pode voltar à Espanha. E aí, por acaso, você, nesse período, você voltar, você não vai ser aceito aí para fazer o arraigo. Claro, eu estou supondo aqui 10 anos, estou dando como um exemplo, tá? Mas que você não esteja dentro desse prazo. Teria que ter passado esse prazo. Haver abonado a taxa de tramitação do procedimento. Quer pagar a taxa aí para fazer o arraigo. E aqui no 127 o que ele fala? Requisitos específicos. E aí ele vai pegar aqui, ó, para cada um desse daqui é um requisito para um tipo de arraigo. Então, a pessoa estrangeira solicitante deverá cumprir os demais requisitos
gerais do artigo anterior, que é o 126, e os seguintes requisitos específicos para cada um. Então, se você vai pedir aí o arraigo de segunda oportunidade, o que ele fala? Você precisa haver sido titular de uma autorização de residência que não hubiera sido ortogado por circunstâncias excepcionais. Então, é uma residência normal. Que, por exemplo, você pegou uma residência de arraigo social, ficou 1 ano e perdeu essa residência, foi rejeitado, ele está falando que esse não serve para você, da segunda oportunidade. Você teria que pegar uma residência normal para poder ser aceito aqui na segunda oportunidade, tá bom? E aí, olha só, e caso renovação não se puder produzir por motivos distintos, razões de ordem pública, segurança ou saúde pública, tipo o pessoal aí na época da pandemia, por algum motivo tenha perdido aí o visto, o visto não, a residência, não obstante, será possível solicitar se existe sentença denegatória. Então, se você solicitou aí a renovação e teve uma sentença denegatória, sobre seguimento à absolução de pena. Então, você vai poder solicitar aí, se você teve uma sentença denegatória, esse arraigo de segunda oportunidade, ok? Então, vamos lá. Qual é o próximo? Arraigo sociolaboral. O que é o arraigo sociolaboral? É o arraigo em que você precisa ter um contrato de trabalho. Você está aqui em Espanha, 2 anos vivendo aqui, você está irregular, e aí chega uma empresa, um amigo, alguém que você conhece e fala assim, olha, eu vou te contratar. Essa empresa vai te dar um contrato de trabalho e vai ter que cumprir com os requisitos do artigo 74, que é sobre a questão de contratação de estrangeiro. Quando esse estrangeiro ele não tem aí como é que se fala? A permissão para trabalhar. Então, além de você ter que estar, desculpa que eu além de você ter que estar 2 anos vivendo aqui em Espanha, tem que provar isso, né? Tem que cumprir esses requisitos. Você ainda precisa cumprir com os requisitos do artigo 74, no caso a empresa, que ele vai ter que dar um contrato de trabalho, vai ter que aportar os documentos, vai ter que solicitar o seu visado, o seu documento lá na estrangeiria e vai ter que pagar uma taxa. Ele também paga uma taxa, você paga uma taxa, ele paga outra taxa. Vamos lá para o C, que é o arraigo social. Isso aqui que é o mais interessante que eu quero mencionar para vocês, tá? Para o arraigo social, sempre que existam vínculos familiares com outras pessoas estrangeiras, por exemplo, você vive aqui com a sua mãe, com seu pai, e ele tem residência, ou ela tem residência, e não é residência por circunstâncias excepcionais, já passou dessa residência e tem uma residência normal em Espanha. Então, se essa pessoa ela trabalha e pode justificar que tem meios econômicos suficientes para sustentar ela e você, então você pode solicitar o arraigo social. E aí você não precisa fazer nenhum informe, ok? Então ele fala aqui, ó, esses vínculos familiares se referirão a cônjuge, então esposo ou esposa, familiares de primeiro grau de linha direta, no caso pai, mãe, filho ou filha. Em caso de que não acredite a existência de um tipo de vínculo familiar, se valorará o esforço de integração. Gente, isso aqui é que é interessante você saber o que mudou. E eu vou falar agora sobre isso com vocês. Na regra atual, agora em janeiro, o que você tem que pedir é um informe de arraigo social, né? Então, já a partir de maio, ele está falando que você tem que pedir o informe de esforço de integração. São duas coisas totalmente diferentes, porque o informe de arraigo social você vai ter que pedir no patronato de assuntos sociais da sua cidade com a trabalhadora social. E aí vai pedir um monte de documento e vai fazer esse informe. Já a partir de maio, não é esse.
É o informe de integração, é quando você não cumpre um requisito para você modificar de arraigo social para uma residência, e aí você pode aportar o informe de esforço de integração para substituir esse requisito. E como é que eu faço esse informe? Como é que funciona esse informe? E aí que tá, você vai lá na internet e você vai buscar aqui, ó, informe de esforço de integração. Só que para cada comunidade autônoma tem um informe diferente, pede documentos diferentes. Por exemplo, eu ouvi falar que em Barcelona te pede que você aprenda o catalão. Já em Andalucia, você tem que aprender o espanhol. Já em Valência, tem outras regras, Madrid. Então, você vai buscar aqui no Google exatamente isso, ó, porque cada um tem uma forma de fazer informe. No de Andalucia, que é onde eu vivo, é esse site aqui, ó, Informe de Esforço de Integração. Aí, o que ele fala que vai precisar? No caso aqui, atualmente, esse informe é utilizado aí para quem faz a renovação de uma autorização de residência para uma residência temporal. Agora vai mudar, né? Que a partir de maio, esse informe também vai servir para o arraigo social para você que não tem um parente que é residente em Espanha, um parente direto. E aí o que ele fala? O que é esse informe? Ele quer saber se você aprendeu o idioma, então de preferência que você tenha um curso de espanhol aí que possa acreditar, né? Você vai ter que mostrar aí a carga horária que você estudou esse curso de espanhol, pegar o diploma. Aí ele fala conhecimentos de valores constitucionais de Espanha, tem o conhecimento de valores Estatuto de Autonomia de Andalucia, da União Europeia, direitos humanos, liberdades públicas e democracias, direitos iguais entre homens e mulheres. Então, isso aqui são os conhecimentos que você vai ter que aportar. Ah, e como é que eu faço isso? Vai buscar cursos aí dado pela prefeitura, pelo ajuntamento, sobre essas informações, inclusive o curso de espanhol. Aí, quem pode solicitar? Você precisa estar empadronado, o empadronamento é importante, por isso que esse negócio de empadronamento sem endereço, não sei se isso vai ser aceito não, tá? Se encontrar no prazo de renovação, no caso aqui não isso aqui é porque está na regra atual ainda, que é para quem faz renovação, tá? Mas quando chegar em maio, esse texto aí vai mudar e ele vai dizer quais são os requisitos. Esses requisitos é para hoje, para quem faz modificação de circunstâncias excepcionais para residência temporal e não cumpre algum requisito, mas a partir de maio vai valer também para o arraigo social e pode que essas regras mudem e peçam outras coisas. Hajam participado ativamente de alguma atividade formativa dirigida à integração social para estrangeiro. Haja realizado a renovação de alguma... Não, que vai realizar a renovação em alguma oficina de estrangeiria. E aí, em maio vai mudar, você vai ler direitinho, e aqui ele coloca aqui os endereços que tem em cada província. Só que isso aqui, nesse caso aqui de Andalucia, você faz online. Aí ele fala qual a documentação que você vai precisar aportar, certo? Mas em maio você vai verificar novamente, porque pode que mude essas documentações. Por exemplo, o TIE, se você está irregular, você não vai ter a tarjeta de identificação de estrangeiro, por exemplo, que é o DNI aí. Aqui ele fala sobre um curso online que você pode fazer desde já, se você vai aí solicitar o seu arraigo social e você não tem um parente que tenha residência, você pode fazer esse curso. Aqui, nesse link, eu cliquei e ele não funciona. O que eu fiz? Vou lá no Google, pego o nome do curso, coloco aqui e ele me aparece o curso aqui. Então, para você que está em Andalucia, é só você vir aqui e fazer esse curso, que é o curso para obtenção de informe de esforço de integração, totalmente online e gratuito. Depois de concluir o curso, depois de uns dias, eles liberam o certificado online para você. Aí você tem que entrar em contato aqui, ó. Depois que você concluir o curso, você pode entrar em contato com eles por e-mail e eles vão liberar o diploma para você, certo? Então, isso para Andalucia, mas aí se você está aí em Barcelona, se você está em Madrid, se você está em outra comunidade autônoma, você vai
fazer a busca aí na internet do jeito que eu ensinei para vocês. Informe de esforço de integração e o nome da comunidade autônoma onde você está vivendo. Voltando aqui às regras, então, aí que tá, se os meios econômicos, os meios econômicos que ele pede aí tem que estar em Espanha, e tem que proceder dos familiares mencionados no parágrafo seguinte. Essa parte aí que eu não encontrei no quais são os familiares, tá? Mas o que acontece aqui? Se você tem um parente e ele trabalha aqui em Espanha, ou ele fala que tem dinheiro, esse dinheiro tem que estar aqui em Espanha. Esse dinheiro não pode estar em outro país. É isso que ele quer dizer. E se não, você pode pedir aí segundo o requisito do artigo 84, que é o quê? Trabalho por atividade por conta própria. Eu quero fazer o arraigo social, eu não tenho alguém que me dê um contrato, então não posso fazer o arraigo sociolaboral, e eu não tenho um parente, mas eu quero abrir uma empresa, eu quero ser autônomo. Você pode cumprir os requisitos do artigo 84, onde você vai fazer um plano de negócio, vai pagar uma instituição para poder aprovar o seu plano de negócio, vai ter que comprovar a renda, outras coisas, de que você é capaz ali de abrir o seu negócio. Então, você pode pedir um arraigo social por conta própria. Aqui ele não fala em caso de você não solicitar por conta própria e em caso de você não ter o contrato ou em caso de você não ter, por exemplo, um parente, certo? Então, ele não menciona nessa parte como é que você teria que comprovar que você tem dinheiro caso você não tenha esses outros três. Essa é a parte ainda que eu tenho buscado no texto e em outros lugares para saber como que vai funcionar isso, porque enquanto não entrar em prática, a gente não vai saber exatamente como que vai ser para aquelas pessoas que não conseguiram um contrato, que não vão abrir um negócio e que não tem um parente próximo que seja residente. Mas, sim, pode solicitar. Faz o informe de esforço de integração, aportando os documentos que for solicitado aí pela comunidade autônoma. Se o informe for favorável, você vai apresentar esse informe aí junto com a sua solicitação para a rádio social. Então, se você não tem um contrato de trabalho, não tem um parente ou não vai abrir uma empresa, você vai solicitar o informe de esforço de integração. Vamos lá, vou descendo aqui e temos aqui no D todas as informações que você precisa sobre o arraigo socioformativo. Você precisa estar matriculado ou estar cursando alguma formação referida nos artigos 52.1b e 52.1e. O que é o 52.1b e 52.1e? Você vai ter que ir lá no artigo 52.1b e ver quais são os tipos de cursos que você vai cursar para poder solicitar esse socioformativo. Geralmente são cursos profissionalizantes que se referem lá nesse artigo 52.1b e 52.1e. O 52.1a, que eu sei, é o de universidade, mas aqui no caso o B e o E são outros tipos de formação, que geralmente são as formações profissionalizantes. Se a matrícula tiver um prazo oficial para sua formalização, solicitação de autorização de arraigo socioformativo deverá apresentar 2 meses anteriores ao prazo da matrícula. Então, por exemplo, a nova regra vai iniciar em maio, mas se a matrícula só vai começar, por exemplo, mais junho, julho, agosto, setembro, por exemplo. Supondo que a matrícula só vai iniciar em setembro, tá? Você vai ter que solicitar o arraigo socioformativo 2 meses antes de setembro. Bem que não é bem assim, tá? Porque em setembro geralmente começam as aulas da maioria das coisas. Mas eu estou dando um exemplo, uma suposição. Se a matrícula vai começar em agosto, você tem que pedir o arraigo socioformativo 2 meses antes de solicitar a matrícula. Assim mesmo, pode solicitar a autorização de residência temporal por arraigo socioformativo às pessoas estrangeiras que se comprometam a realizar uma formação
promovida por serviços públicos de emprego. E aí, quer dizer, se você vai lá no CEP, tem uma formação lá no CEP, você pode se comprometer a fazer esse curso e aí você pode solicitar aí o arraigo socioformativo. E aí, claro, vai ter que cumprir os outros requisitos. Já no aqui fala sobre o arraigo familiar. Aí, qual é os requisitos para o arraigo familiar? Ser padre, quer dizer, pai, mãe ou tutor de um menor nacional do Estado membro da União Europeia, ou Suíça, né? Sempre que solicitar acreditar residir no território nacional, ter a cargo, quer dizer, ser responsável do menor e conviver com este, e estar corrente das suas obrigações como pais, né? Então, se o menor é uma pessoa que é cidadão de um dos países membros da União Europeia ou de Suíça, então os pais terão direito também a esse visto, essa residência por arraigo familiar. Quem preste apoio à pessoa com discapacidade. Olha aqui que legal. Por exemplo, se você tem ali uma avó, eu acredito que seja, né? Uma avó, uma tia, um tio, que é idoso e você precisa prestar, cuidar dessa pessoa, então é nisso que ele está falando, ó. Quem preste apoio a uma pessoa com discapacidade, uma pessoa com algum tipo de deficiência aí que precisa de cuidados. E aí ele fala assim, que seja nacional de outro Estado membro da União Europeia, Espaço Econômico Europeu ou Suíça, para exercício da capacidade jurídica, sempre que a pessoa solicitante seja um familiar, tenha a cargo a pessoa com discapacidade ou conviva com ela. Então tem que ser um familiar. Nesse caso aqui, ele não está especificando que é pai, mãe ou filho ou filha. Está dizendo que tem que ser um familiar e que tem essa pessoa a cargo, e que seja responsável por essa pessoa e conviva com essa pessoa. Então, nesses casos aqui, pode solicitar o arraigo familiar. Aí vem aqui, residência temporal por circunstâncias excepcionais, por razões humanitárias, colaboração com a autoridade, seguridade nacional e interesses públicos. Existem também esses outros tipos aí de residência, mas que não é o caso desse vídeo. Então, pessoal, outra coisa muito importante que você precisa saber é a questão de você solicitar um determinado visto, aí ou uma determinada residência, essa residência foi negada a você, existe um prazo dessa denegação até você poder solicitar um arraigo social. Isso é uma coisa muito importante, que eu tinha gravado alguns vídeos aí e dei exemplo, por exemplo, de pessoas que querem vir como estudos e vai vir como estudo de idiomas ou vai vir com estudo universitário com bolsa de estudos, sendo que esses tipos de estudo não dão direito à modificação para residência. E o que vai acontecer? Finalizando esses estudos, ele vai ter que solicitar algum tipo aí de residência ou opção aí que seja válido para ele. Quando ele solicitar qualquer um desse tipo, vai ser negado, porque, em teoria, ele teria que voltar para o país dele. Então, aí, quando é negado, ele vai ficar irregular. Quando ele ficar irregular, ele não vai poder pedir de imediato um arraigo social. Ah, eu estudei durante 2 anos, tentei modificar, foi negado. Ou eu não tentei modificar e ficou irregular. E aí ele vai pedir logo o arraigo social? Não, não é isso que diz aqui, tá? Está irregular. Vamos ver aqui o que diz aqui a regra. Irregular. Tem aqui, ó, uma parte onde ele fala que suposto de maneira irregular, requisitos. Deixa eu encontrar para vocês, onde ele fala exatamente essa parte da questão dos estudos, onde a pessoa, ela, instância em suposto de entrada de documentação irregular, não é esse. Não encontrasse irregular, não encontrasse irregular. Situação irregular.
fala sobre fronteiras e aqui fala sobre o arraigo. Olha só que interessante esse texto aqui, que às vezes você olha aquela parte de lá de baixo e você não descobre isso. E por isso que eu falei, assista o vídeo até o final, sempre assista um vídeo até o final, para você não perder informações importantes. Aquela pessoa estrangeira que no momento da entrada em vigor deste regulamento se encontra em situação irregular, como consequência de uma resolução denegatória ou desestimação firme da sede administrativa, e em seu caso judicial de sua solicitação de proteção internacional, no caso de asilo, e reúne os requisitos gerais específicos estabelecidos no capítulo 1 do título 7, aí vai ter que ir lá no capítulo 1. Exceto o de permanência, poderá solicitar autorização de residência por circunstâncias excepcionais por razões de arraigo, sempre que haja permanecido em território espanhol, em situação irregular por ao menos os últimos 6 meses, imediatamente anterior à apresentação da solicitação desta autorização. E aí, o que ele fala aqui? Que se você teve aí, no caso, uma denegação, entre a denegação e a solicitação desse arraigo social, tem que ter no mínimo 6 meses. Se foi negado para você o asilo, entre o asilo e a solicitação desse arraigo social, tem que ser de no mínimo 6 meses, tá? Esta solicitação de autorização por razão de arraigo poderá ser solicitada durante os 12 seguintes à entrada em vigor do regulamento. Aí ele fala assim, o Conselho Ministro poderá acordar a prórroga e os prazos assinalados a essa tramitação. Então, se você foi aí uma pessoa que solicitou um visto e foi negado, ou que você solicitou aí o arraigo social e foi negado, então sim, você vai poder, 6 meses depois, a partir de maio, pedir aí o arraigo social, certo? Então, isso é uma informação importante. Deixa eu verificar aqui, que eu vi outra informação também importante a respeito disso. Então, outra coisa aí, outra informação interessante que eles falam a respeito do arraigo, é que se a pessoa ela trabalhou durante 6 meses de forma irregular, e aí nos últimos 2 anos, se ela denunciar a empresa onde ela trabalhou por ter dado a ela trabalho de forma irregular, ela também vai ter direito aí a esse arraigo, a solicitação desse arraigo. O problema é que se ela denuncia a pessoa onde ela trabalhou, ela pode ter aí o direito ao documento, porém a pessoa para quem ela trabalhou vai ser multado. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão de você sair denunciando empresas onde você trabalhou, porque isso vai dificultar em muito as pessoas que estão irregulares aqui em Espanha de conseguir trabalho. Ninguém vai oferecer trabalho para pessoas que estão irregular se as pessoas que tiveram a oportunidade de ter um trabalho enquanto estava irregular ficar denunciando as pessoas que lhe deram trabalho. Então, é questão de pensar se realmente a pessoa te prejudicou de alguma maneira para você estar denunciando ela, para você não prejudicar uma pessoa que de repente te ajudou num período difícil. Outra coisa também que eu não sei se mudou, mas que você deve ficar atento, é que quando a regra fala que você vai precisar fazer aí o informe de esforço, não temos ainda os critérios exatos para o informe de esforço quando for com respeito ao arraigo social. Por quê? Quando você fazia o informe de arraigo social, a trabalhadora social te pedia comprovante dos últimos 2 anos de que você esteve aqui em Espanha. E eu não sei se o informe de esforço vai te pedir também esses comprovantes. Que comprovantes são esses? Tipo, a passagem, o bilhete aéreo de entrada, o seu passaporte informando a sua entrada no país, o seu empadronamento,
comprovantes do tipo se você fez cursos ou se você foi atendido em hospitais por médico e tudo mais. Todos os comprovantes que tem ali o seu nome completo, o número do seu documento e o endereço da instituição ali que te atendeu são comprovantes úteis para provar que você esteve aqui em Espanha naquela data. Então, no arraigo social de hoje, que pede o informe de arraigo social, é, esses comprovantes, o mais seguro é quando você tem pelo menos um comprovante fiável por mês. O que é um comprovante fiável? É um comprovante que é emitido pela prefeitura, por hospitais, por escolas, por instituições que você sabe que aquele comprovante é verdadeiro e que realmente com aquele comprovante pode provar que você esteve aqui em Espanha, entendeu? Durante esse último período de 2 anos. Então, se você te conseguir pelo menos um comprovante desse por mês, você vai ter a segurança aí de provar que você esteve aqui. Porque já tem pessoas que foram, que tiveram seu arraigo social negado porque não tiveram esses documentos. E aí, não tem de um mês, que seja a cada 2 meses, ou a cada 3 meses, em casos mais extremos, mas que você possa provar que você esteve aqui durante esse último período de 2 anos. Eu não sei se vai pedir aí no informe de esforços de integração, mas se eu fosse você, por garantia, vai juntando aí os papéis, vai procurando comprovantes, documentos que provem que você esteve em Espanha nos últimos 2 anos. Que seja nota fiscal de compra, que seja o que for, mas que tenha ali seu nome, seu documento e um endereço aqui, tanto da loja ou da instituição aqui de Espanha, como talvez até da casa onde você morava, tá bom? Bom, pessoal, essa aí é a informação sobre os tipos de arraigo e as possibilidades de regularização que você vai ter se você permanecer 2 anos aqui em Espanha, com exceções aí das questões de asilo. E lembrando que se você fez uma solicitação e foi negado, você precisa esperar 6 meses para fazer uma solicitação de arraigo, mesmo que você já tenha ficado aqui durante 2 anos vivendo aqui em Espanha. Se você tem dúvidas a respeito de tudo que foi falado aí, se você quer mais informações, comenta aqui abaixo e pergunte. E se você quer ajudar o meu trabalho e me incentivar a gravar mais vídeos para vocês, por favor, me siga, curta, comente, compartilhe e me siga também lá no meu Instagram, @Espanha360. Um grande abraço e até o próximo vídeo.